Olha, no programa de hoje, nós convidamos um economista para explicar certinho as consequências do que está acontecendo. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto para valer. Coloca um trechinho para mim aí. Primeira coisa, demissão. Na sequência, falência, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não exagerar na dose, né? Porque a quantidade é o que faz o remédio é o veneno. Eu acho que está sendo muito exagerado, né? Claro, não é a minha área, eu estou falando com visão de economista. Eu já sei o que vai acontecer. Se na greve dos caminhoneiros, com 11 dias, nós tivemos prejuízos bilionários e o aumento do desemprego, não precisa nem ser economista para conseguir prever que com 30 dias, ou seja, 3 greves caminhoneiros, ainda uma situação que é mundial, não é só local do Brasil, vai ser 1000 vezes, exagerei, mas pelo menos umas 5 a 10 vezes pior tende a ser. Bom, esse é um assunto importante, tá, gente? Tem que ter atenção com relação ao vírus? Tem. Tem que ter atenção também com relação à economia. Desemprego também gera morte, Oséias Miranda. E existe uma outra coisa também, viu, Eduardo, que eu considero que até é perigoso tanto quanto o vírus, que é o desespero das pessoas na hora que começarem a ver lá a economia, o dinheirinho que tem ainda a acabar, o crédito, o emprego que tem, né, eles serem demitidos e por aí, desespero de algumas pessoas que vão sair tomando atitudes sem pensar nas consequências. Olha, Oséias, a gente não vai expor a família aqui, mas teve uma família que veio me procurar aqui hoje na TV, você ficou sabendo? Sim, fiquei sabendo, Eduardo. O que eles vieram pedir, Oséias? Vieram pedir leite para os filhos. Não tinha leite, não tinha dinheiro para comprar e não tinha ninguém que pudesse ajudar próximo a eles ali nesse momento. É complicada a situação, viu? Vocês acham que o assunto economia não merece atenção também? Nesse momento, na minha opinião, a prioridade é a saúde. A vida é o bem mais valioso que nós temos. Mas existe outro fator muito importante, o econômico. Se nós não encontrarmos um meio termo entre o fator saúde e o fator econômico, não encontrarmos um meio termo, a tragédia pode ser ainda maior. O fator econômico ele é essencial para empregos. O desemprego ele gera muito mais morte do que qualquer vírus. Não podemos deixar a economia quebrar. Tem que encontrar um meio termo entre os dois. Entre manter a saúde das pessoas, protegê-las dos vírus e também manter a saúde econômica da nossa região, do nosso país. Por isso que ontem eu falei para vocês irem pesquisando no Google o que é o isolamento vertical e o isolamento horizontal. Aqui em Maringá, por exemplo, nesse momento nós estamos vivendo o isolamento horizontal, que é tudo fechado, todo mundo em casa. A quarentena vertical, que é o isolamento vertical, apenas pessoas consideradas dentro do grupo de risco. O que acontece? Se lá na minha casa morasse uma pessoa que tem mais de 60 anos, problema cardíaco, problema respiratório, problema intestinal, esse tipo de coisa, essa pessoa teria que ficar em casa. Mas eu, como não estou no meio das pessoas de risco, eu poderia sair trabalhar, normalmente, né? O João, o Zé poderia sair trabalhar. Quem está na zona de risco, fica em casa. Quem não está, sai trabalhar. Essa é a diferença. Nós ouvimos um membro do CODEM, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, que é um órgão ligado à ASIM, Associação Comercial e Industrial de Maringá. E ele explica direitinho para a gente a diferença entre o isolamento vertical e o horizontal, tá? O que tem que se pensar? Tem que se pensar na consequência dos dois, no futuro. O que vai acontecer lá na frente? Põe na tela aí. Bom, só imaginar a questão geométrica, né? Então, horizontal você está abrangindo a todos, né? Toda essa superfície aqui vai pegar por idade, por setor, por tipo de grupo de risco. Já esse vertical seria então separar essas pessoas que estão com idade um pouco mais avançada em grupos de risco, identificar quais são as doenças que impactam ali mais negativamente na questão do tratamento
mas também vamos colocar a nível setorial na economia, né? A economia ela tem vários tipos de negócio. Você tem, obviamente, a prestação de serviço, a indústria, o comércio, e dentro desses, subgrupos, vamos colocar assim. Então, de repente, a gente poderia, de uma forma assim, a tentar liberar aos poucos. Foi, num primeiro momento, já colocado uma imposição de 30 dias geral, né? Todo mundo isolado nas suas residências. Só que o que a gente tem visto e acompanhado é que já passados esses 10 primeiros dias, tem muito empresário entrando em desespero, na verdade. Porque não tem uma previsibilidade, não, é 30 dias, mas pode ser prorrogado. A expectativa das pessoas é que, de repente, para algum tipo de atividade já começasse a retornar antes, né? Aí vem todo um questionamento, por exemplo, que surgiu numa discussão ali que tivemos ontem. Não, mas se for para liberar para um, tem que liberar para outro. Ó, porque você está defendendo a parte da indústria, mas eu vou defender os casamentos, porque eu trabalho com festa e evento. Gente, aí que tá, nós temos que ter inteligência na forma de combater. Então, uma indústria, você já tem um certo nível de distanciamento, por mais que tenha pessoas ali dentro de um barracão, a metragem quadrada comporta para que você respeite ali essa distância. Depois, já existe uma cultura da questão das regras de segurança, onde usa o material de EPI, então colocar como obrigatório o protetor facial, que protege das gotículas, a máscara, também o uso contínuo de álcool em gel, a substituição do uniforme diariamente. Isso daí, já, no meu entendimento, não sou especialista na área, sou economista, na verdade, mas creio que diminuiria bastante o contágio. Já num casamento, por exemplo, as pessoas vão lá para se aglomerar, para se abraçar, para se beijarem, conversar uma no ouvido da outra, fazer uso do mesmo copo. Então, realmente, show, jogos, formaturas, alguns tipos de eventos, próprio feiras, cultos, isso daí não tem como, a gente teria que evitar. Mas travar a economia como um todo, né? Desde do pequeno até o grande, mas veja só, as redes de mercado estão funcionando, tá? E a padaria, e o pequeno açougue, a mercearia, essa está parada e a pessoa depende daquilo. Pior ainda se a gente for pensar naqueles que são autônomos, como é que vai fazer? Ele não contribui, de repente, ali pro sistema previdenciário, não tem direito daí a um auxílio, o governo vai dar alguma coisa? Gente, o Brasil não é a Dinamarca que tem condição de pagar um salário mínimo enquanto as pessoas ficam em casa por 6 meses ou por tempo que for. A gente já vem de uma situação de recessão, o Brasil ele arrecada menos do que gasta, tem déficit, vai ter que fazer mais dívida, que veio de 2 trilhões, passou de 4, então a situação é bastante complicada, a gente tem que repensar se adotar um extremo, com base no que foi feito de repente nos outros países, tentando se antecipar, ou não estou pedindo para o outro lado também, mas um meio termo, né, usar da inteligência e principalmente mais previsibilidade para os empresários, de forma que eles consigam se pautar, porque eu tive uma ligação ontem, uma empresa em Curitiba demitindo 230 pessoas hoje, cortando cerca de 35 representantes comerciais também, vendo qual que é o menos eficiente no caso, por conta do volume de vendas. No grupo de amigos de empresários na Sim também tive, agora há pouco antes de chegar, para relatar para vocês aqui, 60 demitidos já. Então, essa questão de não saber o dia de amanhã é que está deixando todo mundo muito apreensivo e vendo que não tem faturamento, porque o faturamento caiu 30%, 50%, 70%, as pessoas têm que se adequar, né? Fazer a frente à nova realidade de custo e despesas. Muito bem. Todas essas informações passadas por esse economista, viu, gente? Vocês filtrem e tomem a própria decisão de vocês. Tudo que a gente trouxer aqui de notícia, eu não vou falar para você fazer isso ou fazer aquilo, não. Quero que vocês tenham o direito, a liberdade, através da informação imparcial, de tomarem a decisão própria. Nós também estamos buscando entender por que os políticos estão agindo de determinada maneira. Tem um vídeo que vem lá do Japão, que teria sido um vídeo inspirador para o último pronunciamento do presidente Bolsonaro. Vamos ver esse vídeo.
Bom dia, pessoal. Hoje é dia 22 de março de 2020. Estamos aqui no Japão, em Tóquio, em plena crise de coronavírus, onde as pessoas se resguardam em casa para evitar a proliferação dessa maldita doença. Então, dá uma olhada só. Dá uma olhada na cara de pânico da população. Só que não, aqui corre tudo normal, o comércio está aberto, o shopping está aberto, as fábricas estão funcionando, os meios de transporte estão funcionando, só as escolas aqui estão paradas. Apesar de termos um número bem pequeno de mortalidade, nós temos casos de doença assim, só que é tratado como uma gripe normal, sem pânico, sem problema nenhum. O governo se recusou a decretar estado de emergência e a população está tranquila, está curtindo esse belo dia de primavera e o aparecimento das nossas flores de cerejeira aqui, eu fazendo compra. Abraço, galera. Lá, Nihonjin. Brasil, buradiro desse. Né, Smile, olha lá. Muito bem. O Japão, Oséias, é um país que adotou a quarentena vertical. Só as pessoas que são consideradas de alto risco que estão em casa. Os demais estão circulando normalmente, como a gente viu aí, trabalhando também. Agora, a realidade de cada país é diferente. Lá o japonês ele tem uma educação de cuidado com a saúde muito mais avançada do que a do Brasil. Então é uma coisa de se avaliar, uma peça para se pôr no quebra-cabeça, mas não para, se o Japão fez isso, vamos fazer aqui também do mesmo jeito que o Japão fez. Agora, lá na Itália a realidade é diferente, na Espanha a realidade é diferente, lá o caos está aí instalado. Qual que é a sua opinião? A minha opinião é o seguinte, igual você falou, e acho que concordo aí quase que plenamente com você. Cada situação é uma situação diferente. Igual você falou, no Japão é uma situação diferente, porque lá tá assim, vamos fazer aqui, também não. Mas porque na Espanha tá daquele jeito, vamos fazer assim, também não podemos pensar assim. Eu acho que temos que agir sim com os números que nós temos em cada região, em cada país. Cada um tem que cuidar do seu quadrado, da sua região, para que possam ser tomadas atitudes. Porque se ficar só olhando o do outro, vai esquecer da realidade daqui e aí se perde o controle. A partir do momento que tiver acesso aos testes, aos resultados de exames com mais agilidade, teremos números reais. E aí vai ser possível fazer projeções mais sensatas, mais específicas. Os números não mentem. É o que no final das contas vão ser essencial aí para a gente vencer essa crise. Essa é a realidade. Tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, tirem as próprias conclusões, tá? Eu não vou falar para ninguém faz isso ou faz aquilo, não. Agora, que em determinado momento, Oséias, os prefeitos que adotaram o isolamento horizontal vão ter que pensar no isolamento vertical, vão ter. Porque se a economia quebrar, o pau come. E não vai demorar muito, viu? Por isso que eu falo para você, que os prefeitos também estão tomando atitudes assim, às vezes bem rápidas, né? No caso de Maringá, a higienização, inclusive, de alguns pontos, correndo para lá e para cá, porque sabe que fatalmente vai chegar em muito rápido um momento que vai ter que decidir, porque vai ser uma pressão tão grande, tanto de um lado quanto de outro.